do INS. Então, vocês devem estar vendo minha tela aqui no site do INS, não é isso? Não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade de entrar no site do INS e pegar as informações que tem uma série de coisas interessantes aqui, tá? E uma coisa interessante que serve para quem for trabalhar no setor, no seu futuro profissional, são os procedimentos de rede, né? O setor elétrico, ele é regido por esses procedimentos de rede, em parte são os procedimentos de rede da ANEEL e mais as normas regulamentadoras da ANEEL, tá? Os procedimentos de rede definem praticamente todos os aspectos técnicos, desde os projetos até a operação e planejamento do setor. Então, eles são constantemente revisados, né? Então, tem todos os módulos aqui dos procedimentos de rede. De interessante para vocês, aqui para a aula especificamente aqui de proteção e automação, é o módulo 2. Tá? Isso aqui é um zip que tem outros submódulos dentro. E o módulo 11, que trata de algumas questões adicionais que não são cobertas ali no módulo 2. Tá? Então, na hora que você abre o módulo... Cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Em algum momento eu abri ele. Deixa eu ver... Ah, não, está aqui. Eu abri o PDF. Quando vocês abrem o zip do módulo 2, tem o submódulo 2.6, que fala dos requisitos mínimos para o sistema de proteção, de registro de perturbações e de teleproteção. Tá? Então, aqui são requisitos mínimos, ou seja, o mínimo que você precisa ter em termos de proteção, registro de perturbações e teleproteção em subestações nos mais variados níveis de tensão. O INS cobre a rede básica, mas, a depender da interação com os demais sistemas, ele vai apresentar soluções técnicas para isso também. Tá? São feitas diversas revisões, a última foi feita aqui em 2015. Se eu não me engano, esse submódulo está sendo revisto por agora. Eu tive no ONS no meio do ano passado para apresentar um trabalho sobre proteção de reatores e eu fiquei sabendo ali nas reuniões que eles iam fazer uma revisão de alguns aspectos desse submódulo 2.6 especificamente, até porque o ONS ele tem uma política de manutenção dos seus recursos humanos um pouco diferente das empresas, né? Quer dizer, eles incentivam vamos dizer, uma espécie de aposentadoria compulsória. Quem está muito tempo ali é meio que aposentado para que a visão não fique congelada e vinculada àquele profissional. Né? Então, sempre quando tem alguma aposentadoria, alguma mudança ali nos quadros do INS, existe uma revisão desses procedimentos. Tá? Então, os procedimentos de rede, no que se refere, então, à proteção, eles tratam os aspectos gerais para a proteção de todos os equipamentos. Tá? Então, vocês têm proteção de linhas, proteção de transformadores e autotransformadores, proteção de reatores de derivação, proteção de barramentos, as proteções para falha disjuntor, bancos de capacitores em derivação, bancos de capacitores série, proteção de filtros, as proteções dos elos de corrente contínua, dos compensadores estáticos, etc. Tá? Isso aqui são requisitos técnicos, ou seja, aqui você está falando mais ou menos quais são as funções de proteção, o que se espera dessas funções, quais são os ajustes recomendados, coisas desse tipo, tá? Eles não vão muito no detalhe e nem explicam muito por que eles sugerem essas proteções. E essas decisões são todas fundamentadas em outros documentos, essencialmente, tá? Quando você vai para os documentos do SIGRE. Tá? Então, as proteções dos equipamentos, aqui no caso brasileiro, que se não mexer nisso aqui eu não consigo mudar o menu. Então, a proteção dos equipamentos, no Brasil aqui você vai ter dois documentos, ou duas séries de documentos importantes, né? Um deles são procedimentos de rede, os procedimentos de rede do ONS. E os outros são os documentos do SIGRE. Tá? SIGRE é uma sigla francesa
para Comitê Internacional de Grandes Sistemas Elétricos, basicamente isso. Então, os procedimentos de rede, que são desenvolvidos, então, pelas equipes técnicas do ONS, tem interação com o SIGRE. O SIGRE um comitê internacional, os membros do SIGRE são membros dos diversos órgãos, universidades, empresas que têm soluções ou trabalham vinculadas aos grandes sistemas elétricos, né? Então, você normalmente tem essas pessoas trabalhando dentro do SIGRE, ou trabalhando para o SIGRE, ou desenvolvendo documentação para o SIGRE. Então, normalmente você tem aí os engenheiros do INS contando as suas próprias soluções, que acabam sendo incorporadas nos documentos do SIGRE. Mas o SIGRE tem séries sobre proteções de equipamentos. Tá? Então, se vocês quiserem saber por que certos equipamentos são protegidos de certas maneiras específicas, procure os documentos do SIGRE. O que faz a turma do INS? Pega o que o SIGRE sugere e incorpora nos procedimentos de rede como proteção mínima. Tá? Então, é o mínimo que eles esperam que você tenha nas subestações para ter a proteção dos equipamentos. Eu não vou entrar em todos os detalhes, né, de todos os equipamentos, né, vou apresentar alguns deles aqui, né, e todas essas proteções são feitas com base nas funções que eu já mostrei para vocês, né, então, proteção diferencial, proteção de impedância, as proteções direcionais, proteção de sobrecorrente, por aí vai. Né, como é que você faz a composição das proteções desses equipamentos. Então, consultem esse documento se vocês forem trabalhar com proteções. Um outro documento importante é o módulo 11, né, ou submódulo 11, digamos assim, né, que aí você tem outras questões relacionadas aos sistemas de proteção e controle, mais de caráter sistêmico. Então, são os esquemas de proteção que envolvem o funcionamento do sistema elétrico como um todo, né? Como, por exemplo, os esquemas regionais de alívio de carga, né? Quando você tem, por exemplo, uma demanda maior do que a oferta em virtude do desligamento de alguma parcela do sistema decorrente de um curto-circuito, você tem esquemas de automação da proteção que desligam cargas menos prioritárias, de modo a manter o equilíbrio entre oferta e demanda e, portanto, afastar qualquer possibilidade de desligamento, né, de blackout. Né? Embora você não esteja atendendo toda a carga naquele momento, você consegue fazer um alívio de carga, cargas menos prioritárias. E aí esses esquemas eles estão no módulo 11 aqui. Tá? Então, dito isso, eu vou começar a falar, então, sobre proteção de equipamentos. Vou começar com proteção de linha de transmissão, seguindo um pouco, né, os exemplos que eu dei já nas funções de proteção. Aí depois eu avanço aí com os demais equipamentos até o final do nosso curso. Tá? E aí vai sobrar umas aulas aí para eu falar sobre automação e sobre equipamentos, que eu sei que muitos de vocês sabem dos equipamentos, mas tem alguma certa dificuldade de identificar esses equipamentos quando olham para os equipamentos em campo. Tá? Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Ok. Então, deixa eu... Então, vamos lá, deixa eu só ajustar aqui o meu monitor de backup aqui no celular e vamos continuar. Bom, vamos lá, pessoal. Então, falando sobre proteção de linhas de transmissão, se vocês consultarem a documentação
né, o módulo 2 dos procedimentos de rede, em especial o submódulo que trata da proteção de linhas de transmissão, vocês vão ver que essa proteção ela é desempenhada tipicamente de duas maneiras, né? Ou você usa a proteção de distância como proteção primária e a proteção de sobrecorrente direcional como retaguarda local, ou você usa a proteção diferencial como proteção primária e a proteção de distância como retaguarda local, né? Então, isso aqui, na verdade, dos procedimentos de rede, na revisão de 2016, o recomendado é proteção de distância, porém com teleproteção, tá? A proteção diferencial, o que aparece ali é, se houver proteção diferencial, que se utilize a proteção diferencial com a proteção de distância como proteção de retaguarda local. Então, conforme procedimentos de rede do ONS, seria ali no módulo 2, a proteção de linhas de transmissão deve ser feita utilizando a função de distância, e aqui notem que eles não sugerem qual é o tipo de função de distância, se é, por exemplo, quadrilateral ou mó, né? Tem que ser uma das duas, porque são as duas únicas que são direcionais, a proteção de impedância não é direcional, né? Então você não sabe se o curto-circuito aconteceu na linha protegida ou na linha adjacente, né? Mas que se utilize essa proteção como primária. A proteção de distância mó ou quadrilateral como primária e a função de sobrecorrente direcional como retaguarda local. A função de sobrecorrente direcional, ela sofre na questão dos ajustes. Esses ajustes ficam mais difíceis de serem efetuados, né, calculados, à medida que você aumenta a quantidade de equipamentos e de malhas no sistema. Então, é difícil fazer o ajuste correto da proteção sobrecorrente direcional. Mas a proteção de distância é uma proteção bastante seletiva, ela é unitária, então, ela deve atuar, obviamente, com proteção primária, né, e é difícil de ter falha de operação, a menos que você tenha falha, por exemplo, de falha de disjuntor ou algum problema com os transformadores de instrumentação, mas aí você vai impactar todas as funções de proteção daquela subestação e a atuação local não vai ocorrer, né? Então, muito provavelmente, se você tiver atuação na proteção, vai atuar a proteção primária. Com a possibilidade de uso da teleproteção. Eu ainda não expliquei o que é teleproteção para vocês, a partir da aula de hoje, da próxima aula, se houver necessidade. Então, com possibilidade de uso da teleproteção, como alternativa, pode ser feita, então, a proteção de linha de transmissão, pode ser feita com a função diferencial percentual. Então, seria, no caso da 21, seria 21 mais ANSI 67. Aí você tem as variações olhando para a corrente de neutro. Aí você consegue um ajuste um pouquinho mais seletivo para faltas que envolvam a Terra. E a produção pode ser feita com a função diferencial percentual para linhas, que é chamada de 87L. Você tem a função 87 de sequência negativa e sequência zero também. Né? Sequência negativa para pegar curtos-circuitos que envolvam mais de uma fase, e sequência zero para pegar curtos-circuitos que envolvam a Terra. Excepcionalmente,
curto-circuitos que têm impedâncias de curto elevadas, porque aí você faz uma proteção diferencial mais seletiva, né, mais com um limiar um pouquinho mais sensível, porque você, a priori, né, num sistema simétrico equilibrado, você não tem corrente de sequência zero. Então, a 77L mais ANSI 21 e a ANSI 87L 0 e ANSI 87L2, que seria a sequência zero, sequência negativa, mais ANSI 21N, tá? Que seria olhando para a corrente de nêutron, fazendo a mesma coisa, né? Você calcula a impedância de sequência positiva vista pela corrente de nêutron. A questão da nomenclatura, né, ela é controversa, né? Cada fabricante faz a sua função de proteção, muda um pouquinho a forma como ele é calculado, inventa um nome diferente e põe no mercado, né? Então, a mesma coisa que você tem um carro lá, que é o modelo SL, SLX, GL, cada um põe o nome que quiser ali naquilo ali, né? Continua sendo um carro com 4 rodas, no volante e um motor. Então, a mesma coisa, gente. Então, vocês vão encontrar 0 e 2 como as funções 87 padronizadas aí de alguns fabricantes. Vocês vão encontrar como sequência negativa também a letra Q, tá? E aí isso aí começa a ficar controverso, porque é potência reativa, e aí vira uma bagunça isso aí, tá? Bom, indo na sequência disso, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a teleproteção. Então, a teleproteção é um recurso importante para garantir velocidade na função de distância, considerando que a primeira zona não pode cobrir 100% da linha protegida em função de erros no sistema de aquisição, vamos chamar de transformador de instrumentação, né? E no cálculo, e nos valores de impedância de sequência positiva da linha de transmissão. Essencialmente isso, né? O que acontece? Se eu tenho a proteção de distância, que faz um cálculo de impedância e compara esse cálculo de impedância com a impedância de sequência positiva da linha, esse cálculo de impedância pode ser afetado por erros nos TCs e TPs, decorrentes da própria constituição física desses elementos, né? Eu vou ter um pequeno erro no cálculo da impedância, e também, se eu for comparar com o valor de impedância da linha, esse valor ele é aproximado, quer dizer, ele acerta a impedância da linha, mas numa faixa que admite uma certa quantidade de erro, né? Um certo percentual de erro. Então, é impossível comparar um valor de impedância medido com a totalidade da impedância da linha de transmissão, esperando que, na hora que você calcule o curto-circuito próximo ao final da linha, você acerte perfeitamente se ele ocorreu antes da barra ou depois da barra, quer dizer, se aconteceu na sua linha protegida ou na linha adjacente, né? Então, você protege a linha cobrindo cerca de 85% da linha de transmissão, né? Então, se você qual a situação que você vai ter ali, né? Você tem uma situação onde o curto-circuito acontece em uma região coberta pela zona 1 dos dois IEDs, aquele que está ligado no terminal local e aquele que está ligado no terminal remoto, mas você tem duas situações onde a falta acontece no terminal, em zona 1 no terminal local e zona 2 no terminal remoto, e vice-versa, né? E aí você vai atuar instantaneamente num terminal e não instantaneamente no outro terminal. O que eu quero dizer é isso aqui. Ó. Posso passar a página aí, pessoal? 2 segundos, professor, peraí. Ok.
Ok, já pode passar. Então, beleza. Então, imagina o seguinte, né, eu tenho um sistema aqui, eu vou delimitar aqui a minha zona pela posição dos disjuntores, efetivamente é pela posição do TC, vocês sabem disso, mas só para não ter que ficar desenhando o TC aqui, que agora nesse momento aqui não carece muito não. O que acontece é o seguinte, nesse relé, que eu vou chamar aqui de R1, eu vou pintar ele aqui de azul, eu tenho como zona 1 de atuação, e, portanto, instantânea, né? Ou seja, isso aqui é tempo de atuação, isso aqui é distância, eu vou ter o tempo que deveria ser instantâneo, quer dizer, não é zero, porque eu tenho tempo para detectar o defeito, na minha zona 1, e depois eu tenho um tempo com um retardo aqui para tempo de zona 2, certo? Então, o meu ajuste aqui, depois eu tenho o tempo de zona 3 e por aí vai, né? Mas por enquanto eu estou falando aqui dos esquemas de teleproteção e por que eles ocorrem e por que você faz desse jeito, né? Então, isso daqui, gente, cobre essa distância aqui, que a distância aqui é 85% do comprimento da linha que eu vou chamar de L, ou seja, dessa distância aqui entre a barra local e a barra remota, que eu vou chamar de L, tá? E aí, isso aqui vai ser um tempo de atuação que eu vou chamar de tempo de zona 1, tá? Tempo de zona 1 é instantâneo, né? A gente já discutiu a respeito disso, mas instantâneo é o comando de trip, ou seja, eu não espero mais nada depois que eu descubro que eu estou em zona 1. Não significa que na hora que eu tenho curto, no primeiro microsegundo no curto-circuito eu vou atuar, né? Não é isso que está acontecendo. Ele vai atuar quando ele perceber o defeito e perceber que está em zona 1. Aí eu tenho um tempo de zona 2, que é um tempo atrasado, por exemplo, 500 milissegundos, alguma coisa do gênero, né? Eu vou atuar em zona 2. Só que, em virtude dessa imprecisão que eu tenho nos transformadores de corrente, eu não posso pegar e proteger 100% da linha, senão um defeito que acontece em zona 2, por exemplo, né? Quer dizer, eu tenho um defeito aqui, eu vou atuar como se fosse zona 1, né? Agora, se eu der um defeito daqui para frente, eu vou atuar como se fosse zona 2, desse ponto aqui para frente, né? Se eu ajustasse para 100% da linha, eu estaria caindo aqui. Zona 2 seria na linha adjacente como deveria ser. Só que qualquer pequeno erro que eu tenha no meu, na minha medição, eu vou trazer um curto-circuito que acontece na linha adjacente para dentro da minha zona 1. Isso se chama sobrealcance, ou seja, alcançar indevidamente um equipamento que não deveria ser protegido por você. Se eu olhar para o relé, que agora eu vou pintar de vermelho, o relé do lado de cá, ele tem uma coisa parecida, né? Ele vai atuar instantaneamente para a zona 1 que ele enxerga, né? E vai atuar, eu vou pintar em cima desse azulzinho aqui, e ele vai atuar em tempo de zona 2 para 85%. Então eu tenho um negócio meio o contrário disso, né? Eu venho aqui em zona 1 até 85% da linha e depois isso aqui vira tempo de zona 2, né?
É isso que acontece. Então, aqui eu tenho tempo de zona 2. Agora que eu quero ver apagar isso aqui. Vamos lá. Então, aqui é o meu tempo de zona 1 e aqui é o meu tempo de zona 2. Ou seja, eu só vou atuar para curtos-circuitos instantaneamente em qual região, pessoal? Vamos lá. Estão me ouvindo, gente? Então, pessoal, qual é o tempo de zona 1 que eu vou atuar aqui? Quer dizer, deu um curto-circuito nessa linha. Para eu ter abertura instantânea nos dois terminais, aonde pode ter ocorrido o curto-circuito? Tem que ser ali no meio, né? Tem que ser aqui no meio, exatamente. Ou seja, isso aqui, ó, vamos botar aqui em vermelho, só isso aqui é meu tempo de zona 1. Quanto eu estou cobrindo efetivamente da linha? Na melhor das hipóteses, eu estou cobrindo 70% da linha. Bem, nessa condição que eu escolhi 15% para cada lado. Né? Ou seja, deixa eu botar até outra coisa aqui. Então, a zona 1 atende só 70% da linha. Quer dizer, eu posso ter curtos-circuitos no equipamento protegido que eu atuo com atraso. Né? Na verdade, eu vou ter esse tempo com atraso. E aí, se o curto for muito severo, eu vou permanecer muito tempo alimentando esse curto-circuito. Não é coerente fazer um sistema de proteção que atue dessa maneira, porque uma das premissas do sistema de proteção é velocidade, de modo que eu garanta a estabilidade do sistema elétrico sem que né, as máquinas saiam de sincronismo. Se vocês imaginarem o que significa perder estabilidade nesse sistema, sair de sincronismo, imagina um curto-circuito numa linha de transmissão importante, um curto-circuito franco, né? Trifásico, vamos pegar a pior situação de todos. Um curto-circuito franco trifásico significa que, naquela linha de transmissão, no ponto de defeito, a tensão vale zero. Do ponto de vista elétrico, na hora que eu pego as três fases do meu circuito, jogo no chão, as três fases viram tensão zero, significa que todo o meu sistema que está à esquerda desse defeito se separou eletricamente de todo o sistema que está à direita desse meu curto-circuito. Obviamente, no sistema interligado, existe uma impedância equivalente que conecta esses dois sistemas, né? Que não é representada por linhas de transmissão, ela é representada por todo aquele sistema, aquela malha que interliga aquelas duas porções, porque o sistema ele é composto dessa forma, né? Quer dizer, vocês quando fazem cálculo de curto-circuito, né? Vocês aprendem o exemplo mais simples, né? Vocês aprendem isso daqui, né? Que você tem terminal local, terminal remoto, você tem a linha de transmissão aqui no meio, aí vocês têm o equivalente de TVNAND desse lado de cá, tem o equivalente de TVNAND do lado de cá, e bonitinho, dá um curto aqui, vocês fazem o cálculo, fazem as componentes simétricas e tal. O que nunca ninguém conta para vocês, ou demora para contar, é que na verdade o sistema não é assim. Vocês têm um TVNAND aqui, ó, tá? Que dá uma dificultada nas coisas. Esse TVNAND aqui, ele representa a conexão que existe entre essas duas barras pelo restante do sistema interligado, que não é feita pela linha. Mas normalmente ele tem um valor elevado, esse TVNAND, tá? Esse TVNAND aqui, ele tem um valor bem mais alto que o Z da linha, porque preferencialmente a potência passa por aqui, tá? Então, na hora que você dá um curto franco nesse ponto, o que você está fazendo? Você está quase que desconectando essa porção do sistema elétrico dessa porção do sistema elétrico aqui. Isso significa que se você tiver excesso de geração e pouca carga, esse cara aqui, a velocidade ômega dele vai aumentar. Se você tiver pouca geração e muita carga nessa barra aqui, o que acontece aqui é que o ômega vai diminuir. Aí no primeiro religamento que você tem no sistema aqui, o religamento é instantâneo, o que você tem?
você tem uma máquina acelerando e uma máquina freando. Pronto, você vai ter um blackout. É isso que vai acontecer. E o religamento ele é feito de forma instantânea. Você tem esquemas de religamento que prevêem até 3 religamentos do sistema, porque normalmente os curtos-circuitos são decorrentes de fenômenos transitórios. Por exemplo, um isolador sujo, que na hora que você tem um arco elétrico que se forma ali, limpa o isolador. Ou, por exemplo, uma árvore que encosta na fiação, na hora que dá o curto-circuito, queima a árvore, não tem mais nada de árvore, e na hora que religa, aceita o religamento. Né? Só que aí se religa numa condição de uma máquina está acelerando e uma máquina está freando, aí você está lascado, porque aí é uma máquina brigando contra a outra, né? São dois sistemas que têm uma inércia absurda, são muito pouco amortecidos, né? E aí você vai ter uma troca energética entre as máquinas, né? Com uma frequência bizonha aí, que não vai ser 60 Hz, vai ser uma frequência muito baixa, um ômega baixinho, que a troca se dá pela variação de frequência aqui, só que isso vai fazer com que você tenha grandes fluxos de corrente pelas linhas. Aí desliga porque tem fluxo de corrente muito elevado. Aí já era, você perdeu o sistema todo. Tá? Então é assim que acontece um blackout decorrente. Oi? Essa análise ela serve para sistemas rotativos, porque se eu tiver uma planta solar, aí... Mas a planta solar tem um problema, né? Imagina que você tenha, que você precisa, a planta solar tem um problema adicional. Imagina que você tem um P de energia, de potência que você precise, tá? E o delta P vem da planta solar. Como é que funciona hoje o sistema? Planta solar tira do sistema. Olha que bacana, você dá um curto na linha. Primeira coisa que a planta solar fala tô fora. Aí você já dá um delta P de potência que você precisa para o sistema ser equilibrado. Aí você tem um delta P de potência que a planta não fornece mais. E mais o curto-circuito. Aí é a contingência dupla. Você teve uma diminuição da potência injetada, mais o curto-circuito, né? E aí você tem o quê? A potência, a demanda de energia, que é uma potência que os consumidores estão demandando, que você já não bate porque a planta solar não está injetando. O grande problema hoje é você criar uma inércia virtual em planta solar para continuar fornecendo essa potência, mesmo que você tenha um curto-circuito. Eólica você consegue, tá? Eólica existe, inclusive nos procedimentos de rede. Existe uma obrigatoriedade da eólica continuar fornecendo potência por pelo menos 200 milissegundos, justamente para garantir estabilidade para o sistema. Não sei se eu respondi ou piorei sua dúvida. Não, eu entendi. Tá bom. É. Tá, então, isso quer dizer, se você desconectou os sistemas, né? Isso que eu quero dizer. Agora, imagina que você deu um curto-circuito, que aí você permanece um sistema desligado por 500 milissegundos até desligar o outro lado alimentando um curto. Ou seja, ele está freando, que não tem capacidade de fornecer energia para todo aquele curto, enquanto aquele outro sistema foi desligado. Aquele sistema, na melhor das hipóteses, ele estaria freando, porque seria um sistema que estaria tentando alimentar uma carga que está solicitando mais energia do que ele é capaz de transmitir. Isso seria na melhor das hipóteses, mas do lado de cá, né, se fosse um curto-circuito em zona 2 referente ao relé 1, né, aí você teria um sistema freando porque ele está alimentando um curto, aliás, desculpa, acelerando muito porque ele está alimentando um curto que não é carga, né, aí vou repetir o que eu disse do terminal remoto, né, o terminal local esse daqui, terminal remoto, deixa eu me explicar de novo aqui, senão estou me confundindo. Vamos lá, estou confundindo vocês. Vamos imaginar que eu dei um curto em zona 2, próximo ao terminal remoto. Do lado de cá, você tem excesso de demanda. E aí as máquinas aqui começam a frear. Do lado de cá, eu levo 500 milissegundos para desligar. Quando eu tenho um curto, eu retiro uma porção grande de demanda. Então, essas máquinas vão começar a acelerar. Se eu tiver um desligamento e um religamento após o desligamento e no momento do religamento, eu tiver uma troca energética entre as máquinas, aí eu posso enfrentar um blackout. Essa seria a pior das hipóteses, tá? Se eu tiver se o curto-circuito for limpo, por exemplo, for um curto-circuito se for temporário, né, se não for um curto-circuito permanente, aí sim eu posso ter uma situação pior, porque o circuito vai ter que se restabelecer, vou ter uma troca energética entre os dois sistemas, o sistema que está conectado no terminal local e o sistema que está conectado no terminal remoto. Essa troca energética significa grandes correntes circulando pelo sistema. Aí eu posso ter outros desligamentos.
e aí decorrentes aí, provavelmente, inclusive, a proteções secundárias operando, né? Proteções de retaguarda, por exemplo, operando. Tá? Então, blackout acontece desse jeito, normalmente. Pergunta, faz diferença saber para que sentido está o fluxo de potência nesse momento? Não faz. Você tem que saber qual é a contingência que você vai tratar num esquema de proteção mais amplo que envolva o sistema interligado, de modo a saber quais as cargas que você vai desligar, que são as menos prioritárias, se você tiver alguma coisa chamada ROCOF, que é o Rate of Change of Frequency, que é um esquema de proteção que usa a derivada da frequência para definir o que vai desligar. Se você tiver uma derivada positiva, no sentido de diminuição da frequência, num sistema que foi seccionado devido a um curto-circuito, o que você faz é desligar cargas menos prioritárias para ver se você consegue interromper essa derivada negativa, ou derivada positiva no sentido de redução. Vamos chamar de derivada negativa, que é mais fácil de falar. Você tem uma derivada negativa ali. E aí você precisa desligar cargas. Na hora que você faz isso, daí se houve a secção dos sistemas por causa de um curto-circuito, aquele sistema que tem oferta maior do que demanda deve garantir que os sistemas de controle de velocidade das máquinas operem no sentido de fechar a entrada de potência. Ou seja, virar as aletas das turbinas, que seria o controle primário, e o controle depois de abertura, por exemplo, da captação de água ou da queima de gás, coisa do tipo. Né? O controle mecânico de input de energia é sempre depois. Né? A primeira coisa que você faz é virar a aleta. Tudo bem que virar a aleta de uma usina hidrelétrica não é tão fácil assim, que as aletinhas lá devem ter uns 10 metros quadrados de área cada uma, ou mais às vezes. Né? São mais do que portas ali para você virar com um fluxo de água muito grande. Mas você acaba fazendo isso, né? Você mexe em distribuidor e tal. Aí isso você tem que. Aí o que acontece? Você tenta compatibilizar os dois sistemas que foram segmentados, oferta e demanda. É a primeira coisa que você faz. Tá? Tudo bem? Opa, tudo bem. Bom, então, como é que você faz para acelerar essa atuação? Se faz com o uso de teleproteção. Existem tentativas de se fazer a aceleração da zona 2 do relé R1, quando ele percebe que, de fato, o curto-circuito aconteceu na linha que ele protege, mas após o desligamento em zona 1 do outro relé. É como se você tivesse uma outra função de proteção. Isso ainda está em muito caráter experimental. Eu vi alguns algoritmos nesse sentido, mas eu nunca vi nada implementado na prática. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um input de corrente dos dois lados, né, você tem um curto-circuito na linha, você tem corrente vindo por aqui, né, vindo pelo terminal local, e, vamos dizer primeiro pelo terminal remoto, então você tem corrente vindo daqui, corrente de defeito, e corrente de defeito vindo daqui. No momento que você tem, por exemplo, um curto-circuito em zona 1, vamos imaginar um curto-circuito em zona 1 do relé R2 e em zona 2 do relé R1, né? Seria aqui essa falta, vamos chamar isso aqui essa primeira falta de falta F1, que é falta na zona 1 dos dois relés, e vamos chamar essa outra falta aqui de F2, que é falta em zona 1 do relé 2 e falta em zona 2 do relé 1, ou a falta F3, que é equivalente à falta F2, que é falta em zona 1 do relé 1 e falta em zona 2 do relé 2. Né? O que acontece? Né? Nas faltas F2 e F3, você vai ter atuação instantânea do relé 2 ou relé 1, respectivamente, e vai ter falta com tempo de atuação de zona 2 dos relés R1 e R2, respectivamente. Né? Então, você vai ter um atraso aí na atuação. Você poderia tentar acelerar, porque na hora que você desliga a linha, você tem alimentação vindo por um dos lados apenas em direção ao defeito. E aí você poderia fazer um cálculo mais assertivo da impedância vista por esse relé. O problema é que você precisa detectar que isso aconteceu, antes de tomar a decisão de mudar a forma de se calcular a impedância.
Esse é o maior problema que eu vejo. Um jeito de você resolver, que é o jeito que se usa hoje, é o jeito recomendado pelo ONS, é o que eu falei, usar teleproteção. Teleproteção é fazer com que esses dois dispositivos conversem entre si, tá? Então você tem aqui um esquema aonde esses dois equipamentos aqui, os dois IEDs, né, que são responsáveis aqui então pelo TRIP, se comuniquem entre si, tá? Então você tem aqui um canal de comunicação. Tudo bem? Bom, vamos falar sobre esse canal primeiro, depois eu vou falar sobre os tipos de teleproteção. E depois eu falo sobre o equivalente que seria em proteção diferencial de linha, tá? Mas vamos falar primeiro aqui da teleproteção. Bom, você precisa com que esses dois equipamentos conversem entre si, né? O tipo de mensagem trocada é uma mensagem binária, são bits, tá? Que dão informações de transferência de disparo, ou seja, transferência de trip. Isso é um tipo de mensagem que você pode transmitir, ou uma mensagem de bloqueio barra desbloqueio. Tá? Então são dois tipos, são dois grupos: transferência de trip, tá? Ou bloqueio desbloqueio. Bom, por que se faz de duas formas distintas? Se faz de bloqueio barra desbloqueio quando você utiliza como canal de comunicação a própria linha de transmissão. Por quê? Porque um curto-circuito ele pode ser decorrente, por exemplo, de um rompimento de um condutor nessa linha. Então você não pode confiar única e exclusivamente no sinal de comunicação para decidir dar trip, ou seja, decidir desligar a linha quando você percebe que existe um curto-circuito. Então, o sinal de bloqueio ou desbloqueio vindo pela linha, se ele não vier, o relé dá trip do mesmo jeito. Tá? Então, por isso que você faz a lógica de bloqueio e desbloqueio quando você tem teleproteção, usando a linha de transmissão como meio de comunicação desse sinal binário, desse bit que vem de informação do outro terminal. Tá? Quando você tem o canal de comunicação que independe da linha, aí você pode fazer uma lógica de transferência de disparo. É quando um terminal avisa para o outro que ele pode dar trip porque ele já percebeu o defeito. Tá? Então, são duas lógicas similares, porém implementadas de forma distinta em função do meio de comunicação da informação trocada. Na teleproteção, eu tenho que deixar bem claro que não existe troca de informação a respeito da medição efetuada. Tá? Não existe troca de informação a respeito da impedância medida, do sinal de tensão, do sinal de corrente. Tá? Diferentemente do que acontece na proteção diferencial, onde de fato você precisa trocar informação sobre a corrente medida no terminal remoto, né? Ela vai para o terminal local e a corrente medida no terminal local vai para o terminal remoto. Mas são dois conceitos distintos. Então, a teleproteção é a troca de informação de bloqueio barra desbloqueio ou transferência de trip. Né? E você faz o bloqueio barra desbloqueio quando o meio de comunicação dessa informação é a linha, porque se por acaso você perder a linha, o relé que está esperando esse sinal está livre para atuar, e quando você tem transferência de trip é quando você usa outro meio de comunicação. Tá? Bom, então fazendo um resumo disso que eu falei, tirar esses rabiscos daqui, que explicando parece fácil, depois que sobra aí ninguém entende nada. Então, existem, então, dois esquemas de teleproteção
utilizados atualmente. Então, esquema de bloqueio / desbloqueio. Eu vou explicar cada um desses esquemas. Blocking. E esses esquemas não são os preferidos dos profissionais do ONS. Tá? Eles não gostam de esquemas que bloqueiam a proteção. Mas não significa que você não possa utilizar. Tá? Só estou falando uma preferência que foi externalizada para mim nessa reunião que eu comentei com vocês que eu participei. Então, esse esquema de teleproteção de bloqueio e desbloqueio, ele é utilizado quando o canal de comunicação por onde trafega essa informação é a própria linha de transmissão. Lembrem-se do carrier que eu falei, que são as ondas viajantes sobre a linha de transmissão. Você impõe ali uma portadora de alta frequência na linha, impõe os sinais transmitidos sobre essa portadora, e essa portadora não tem efeito nenhum para os 60 Hz. Você não carrega energia, você está carregando informação. Né? Então, aí você tem as bobinas de bloqueio nos terminais da linha, para que a informação fique confinada entre os dois terminais, e você troca a informação que você quiser. Esses esquemas de carrier são tão sofisticados hoje que você consegue multiplexar canal, mandar informações aí com megabits de dados, né? Inclusive comunicar via voz entre um terminal e outro. Se bem que voz pode usar canais de até 19 kbps, né? Quer dizer, voz não é o grande gargalo para comunicação, tá? Mas você pode multiplexar e mandar vários canais, várias informações de um terminal para outro. Então, ele é utilizado quando o canal de comunicação por onde trafega essa informação é a própria linha, né? E isso significa que se o canal falhar, qual é a falha? Sei lá, caiu a linha, teve um curto-circuito na linha, né, na fase da linha por onde circula a comunicação, ou seja, a comunicação ficou prejudicada por causa do curto-circuito. Ou seja, se o canal falhar, a proteção atua sem o esquema de teleproteção. O professor, eles escolhem uma fase aleatoriamente? Ou de backup? Escolhe uma fase. Eu já vi, eu acredito, eu não sou especialista em estudo da ocorrência em si, mas algumas ocorrências que eu tive a oportunidade de avaliar, normalmente elas acontecem, tem uma fase que acontece menos defeito. Isso deve ter a ver com a posição da torre, tá? Então, deve ser provavelmente a fase do meio que é a menos afetada. Tenho essa impressão. Mas eu não tenho essa informação assegurada, então não posso falar isso, não tenho uma fonte fidedigna disso. Tá? Eu tenho umas análises que eu fiz em função do perfil da torre que eu conheço e umas 350 ocorrências reais que eu pude investigar com um pouquinho mais de detalhe. Mas, e aí você pode escolher a fase que é a fase mais menos propensa ao defeito. Tá? Então, você garante que uma grande parcela da comunicação vai acontecer. Tá? Então, esse é o esquema de bloqueio e desbloqueio. Depois eu vou mostrar os esquemas para vocês, qual é a lógica de proteção de todos esses esquemas aqui. Então, o primeiro esquema é esse. E o outro esquema que é o transferência de disparo. Que ele é o transfer tripping. Essa apresentação que eu tenho aqui, gente, ela está muito melhor que os livros que eu recomendo, tá? Modéstia à parte, se vocês olharem tanto o FADC quanto o Blackburn, eu não acho que a explicação ali é uma boa explicação, eu acho que ela é um pouco confusa, e mesmo o Anderson, se vocês pegarem ali, tiverem a oportunidade de olhar, o Anderson explica a todos, mas eu acho também que ele é um pouco confuso na explicação. Se vocês procurarem alguns artigos de fabricante na internet, vocês vão achar os esquemas. Tem esquemas até um pouco diferentes desses que eu estou apresentando para vocês. Muda um pouquinho a lógica em função um pouco da cultura da empresa,
do local onde é aplicado. Então, isso aqui é uma explicação mais genérica do que são esses esquemas aqui. Eles até se confundem um pouco entre si, embora, quer dizer, do ponto de vista do resultado final da atuação da proteção, né? Mas a implementação mostra um pouco essas diferenças. Então, a transferência de disparo, ou transfer tripping, ele é utilizado quando o canal de proteção não faz parte da linha protegida. Mas, se o canal falhar, a proteção também atua do mesmo jeito. Quer dizer, são dois. A proteção tem que atuar, né? A gente sabe disso, né? Não tem como a proteção não atuar. Só que, normalmente, quando você está confiando na transferência de disparo, você tem que tomar certos cuidados para garantir que você vai ter atuação, mesmo que você perca o canal de comunicação. E bloqueio é a mesma coisa, né? Só que um bloqueio, o canal, a transferência da informação vem pela linha, o outro vem por um canal à parte. Às vezes, esse canal pode ser micro-ondas, e aí você tem os transmissores, ou os retransmissores de micro-ondas nas próprias torres. Tudo bem, você tem visada aí de uns 5 quilômetros, for um descampadão sem variação horizontal do terreno, né? Variação de cota do terreno, mas talvez consiga aí fazer uma retransmissão a cada 5 quilômetros, um pouco mais, porque a torre tem ali uns 40, 50 metros de altura. E aí você minimiza também um pouco a questão do risco, quer dizer, você minimiza o risco, na verdade, de perder justamente a torre onde você tem o transmissor de micro-ondas, né? Mas você também tem outras formas de fazer a proteção. Desculpa, a comunicação. Existe ainda uma terceira via, né, que surgiu como um exercício, por enquanto, filosófico, embora já existam os equipamentos que podem fazer isso daí. A partir da digitalização dos sinais de tensão e corrente nos transformadores de instrumentação, na transformação desses sinais em frames Ethernet e na comunicação usando o protocolo da IEC que eu já comentei com vocês. E aí, o que você poderia fazer a rigor? Você poderia colocar na subestação remota, né? Vamos supor que eu tenho a proteção na subestação local. Aí você coloca os transformadores de instrumentação na subestação remota e os transformadores de instrumentação na subestação local, com os equipamentos que digitalizam os sinais desses transformadores de instrumentação já associados aos próprios transformadores, e esses equipamentos transmitindo para o IED na subestação local os frames Ethernet no formato Goose Sample Values, que já tem as amostras, na verdade, as amostras de tensão e corrente. E aí, esse equipamento de proteção instalado em apenas uma subestação pode receber esses sinais, fazer a proteção de distância e toda a lógica de teleproteção usando essas informações, e depois do cálculo, simplesmente enviar um sinal de trip para a subestação remota. Porém, você não, nessa circunstância, você ainda fica refém do canal de comunicação. Então, assim, certamente essa proteção ela é mais sujeita à falha no canal de comunicação do que a proteção de distância que usa a teleproteção com relés instalados nos dois terminais. Por quê? Porque ela depende exclusivamente do canal de comunicação. Mas, se você associar ao canal de comunicação algum outro protocolo de segurança, tipo PRP, que é chamado Parallel Redundancy Protocol, é um protocolo de redundância de canal de comunicação para comunicação trocada usando redes Ethernet convencionais, você pode aumentar a confiabilidade. Claro que você está aumentando o custo do canal de comunicação, né? Mas você está reduzindo o custo dos IEDs, nos equipamentos que ficam instalados nas subestações, né? E aí você tem esse ganho, né? Tem que fazer uma análise econômica disso. Tá? E aí seria essa terceira via, que eu não vou mencionar aqui, porque ainda eu não conheço, certamente não tem nenhuma instalação no Brasil
que utiliza isso, e eu sei um fabricante que tem o equipamento, tá? Mas eu não sei aonde ele utiliza esse equipamento no mundo todo, então eu não sei ainda, não sei nenhuma instalação que exista de fato. Bom, então vamos começar nos esquemas de transferência de disparo. Professor, só um parênteses. Diga. Você acha que agora com esses 5G, evolução de internet das coisas, pode haver um passo tecnológico grande com relação a esse último esquema que você disse, em questão de velocidades e como são tratadas, ou não? É suficiente como é essa etapa? Eu acho que as informações que trafegam hoje nos sistemas de proteção, elas foram dimensionadas para a tecnologia que existia anos atrás. Tá? Quer dizer, hoje, se você trafegar isso aqui via qualquer meio sem fio, você tem latências que são inferiores aos requisitos mínimos do sistema de proteção, ou seja, você consegue atuar com os esquemas de teleproteção de forma segura. Tá? A gente fez testes usando redes de 10 megabits no LPROT 10 anos atrás, 12 anos atrás, na verdade, mesmo com as redes ocupadas ali quase que 100%, em você tendo um tratamento correto dos buses, que são frames Ethernet do tipo RAW, então você precisa ter roteadores classe 3, para que eles passem na frente dos demais frames Ethernet, você consegue as latências para proteção. Tudo bem? Então, se eu te responder essa pergunta. Agora, vem uma outra questão que precisa ser investigada, que é a interferência eletromagnética, porque os ambientes de subestação são muito sujos do ponto de vista eletromagnético. Então, se você conseguir robustez na transferência da informação sem fio dentro da subestação, você consegue resolver o problema. Tá? Existem inúmeros artigos que tratam desse problema hipoteticamente. Conseguiria fazer automação, conseguiria fazer controle, conseguiria fazer proteção? Certamente conseguiria. No papel você consegue. A velocidade, ela permite isso. Tá? Agora, do ponto de vista técnico, você teria que olhar para outros aspectos. Tá? O aspecto, por exemplo, de poluição, em virtude aí dos campos eletromagnéticos, isso precisa ser investigado. Tá? Entendi, obrigado. Quem é que me perguntou só para saber que eu não estou com outra tela? Foi o Álvaro. Ô, Álvaro, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela resposta. Isso está bem atual, tá? Eu estou começando um projeto de pesquisa junto com uma concessionária de transmissão brasileira que vai investigar isso daí, vai investigar essa proteção que eu falei, né, que envolve a proteção num terminal só, vai investigar também a proteção centralizada, né, e vai investigar tudo isso do ponto de vista não só da proteção, mas também da comunicação. Né? É um trabalho longo aí de 18 meses que vai envolver capacitação de recursos humanos, LPROT e tal, quer dizer, a gente está trabalhando, já tem um tempo, né, tem mais ou menos um mês que a gente está trabalhando com isso, justamente para investigar todos esses aspectos aí da proteção nesse novo cenário que está se configurando aí. O que está mais por debaixo disso mesmo é a 1850 e o que se fala aí do sample values, né, que é usar os sinais amostrados já convertidos para um ambiente de comunicação em frames Ethernet e tal. Mas também, por trás de tudo isso, existe essa questão aí da comunicação sem fio dentro da subestação, da centralização das funções de proteção, porque parece um contrassenso, né? Você fala, pô, mas está todo mundo pulverizando a internet das coisas e vocês querem centralizar? Porque na hora que eu centralizo, eu tiro a proteção de dentro da subestação, que é um ambiente super agressivo. Levo isso para dentro de uma casa, onde tem um engenheiro olhando o computador todo dia,
ela é climatizada, tem mais meia dúzia de computadores dando backup para aquilo ali, então eu consigo uma confiabilidade maior do equipamento em si. E na hora que ele falha, eu substituo ele automaticamente, né? Um esquema aí por exemplo, de hot standby ou algo do gênero. Então você tem ganhos na centralização que extrapolam a pulverização dessas funções, né? Então a proteção ela vem centralizando desde 120 anos atrás, porque você tinha uma função desempenhada por um relé e hoje você tem um relé desempenhando várias funções. E a ideia hoje é você fazer uma função centralizada, uma proteção centralizada que centraliza todas as funções de proteção de uma subestação inteira. E aí o que você pulveriza? Pulveriza a comunicação, né? Então hoje a gente está muito mais preocupado com a comunicação em si do que efetivamente com virtualizar uma função de proteção e proteger uma subestação inteira com esses equipamentos mais robustos dentro do centro de operação, etc. Bom, falando então sobre os esquemas aí de proteção, de transferência de trip, eu vou falar sobre o que o pessoal conhece em termos aí os acrônimos, né? Então, DUT, que é o Direct Underreach Transfer Tripping. Já vou mostrar qual que é o esquema lógico desse tipo de transferência de trip, tá? Eu demorei para descobrir como é que chamava em português isso aqui, porque eu chamo de DUT, vem em inglês direto, mas em português eu achei, acho que deve estar certo isso daqui, que é o disparo direto ou transferência de disparo por subalcance. Esse é o nome em português. Então, vamos desenhar aqui os tempos de atuação e a linha. Vou pegar aquela linha que está desenhada, que eu acho que fica mais fácil para mim aqui. Tem que estar uma zona isso aqui, deixa eu fazer. Deixa eu pegar uma parte dela e eu faço o resto. Então, vou colocar só do relé 1, relé 2 vale a mesma coisa. Então, se eu pegar o relé 1 aqui, ele vai ter um tempo de atuação em zona 1, até ali aquele 85% da linha. Eita. Depois ele vai ter um tempo em zona 2, até lá os 120% da linha adjacente. E depois um tempo em zona 3, dali para frente, né? Então, ou seja, a atuação desse desse IED aqui é temporizada mais ou menos dessa forma que às vezes muda um pouco, né, o tipo de temporização em função da linha e às vezes você não tem zona 3, né? Eu mencionei isso aqui para vocês brevemente. É claro que se você tiver mais ou menos linha de transmissão para frente do IED, você pode, por exemplo, não ter zona 3, né? Você fala, pô, parou na linha e chega ali numa subestação que é final de trecho, não faz sentido ter zona 3, você vai estar protegendo, por exemplo, sei lá, um transformador, quer dizer, não faz muito sentido isso. Bom, então vou botar os tempos aqui e vamos discutir.
Então, aqui é tempo de zona 1, zona 2, zona 3. Acontece que se eu tiver um curto-circuito em F2, eu vou atuar em zona 2 para o relé 1 e zona 1 para o relé 2. É esse que é o problema. Tem um jeito de acelerar isso daí, né? Então, se faz uma lógica interna de trip, quando você tem essa possibilidade, dá para fazer isso aqui com outros tipos de relé, relé estático, por exemplo, né? Da seguinte forma. Então, imagina que você tenha, né? Vamos pegar esse relé aqui. Você faz o seguinte, imagina que você tem a função de zona 1, não vai caber aqui fazer sem essa seta. Você tem aqui a função de zona 1, zona 2, zona 3, são as três zonas do relé R1, e uma variável, só que são todas variáveis lógicas, e uma entrada aqui de recebimento de sinal de transferência de trip do relé que está no outro terminal, terminal remoto. Tá? Então, eu tenho entradas lógicas, na verdade, isso aqui são saídas de função. Então, Z1 é a saída da função de distância da zona 1, simplesmente é aquela comparação de ângulos, se for zona mó, ou aquela comparação quadrilateral, não tem nada muito sofisticado aqui, é calcular a impedância de sequência positiva daqueles 6 elementos e ver qual ou quais elemento, ou qual impedância de qual elemento acaba entrando na zona, né? Certamente, se a impedância for calculada usando, por exemplo, o somado discreto de Fourier, ela vai passar pela zona 2 e pela zona 3, aliás, pela zona 3 primeiro, depois pela zona 2, antes de entrar em zona 1. E estar na zona 3, desculpa, estar na zona 1 significa estar na zona 3. A única coisa é que a zona 3, por exemplo, se for um relé mó, quer dizer, você tem a zona 3 com um raio maior que a zona 1, mas a zona 1 está contida dentro da zona 2, que está contida, por sua vez, dentro da zona 3. Né? A única coisa é que muda o tempo. Né? Então, como é que funciona isso aqui? Se tiver única e exclusivamente... se tiver dentro da zona 2, conta tempo de zona 2. Se tiver na zona 3, conta tempo de zona 3. Se tiver em zona 1, dá trip. É assim que funciona. Né? Só que a zona 1, além de dar trip nesse esquema aqui, faz o envio de sinal. Envia o sinal. No caso do Z2 e Z3, existe um temporizador associado. Eles não dão trip instantaneamente. Entrou em zona 2, tem que contar um certo tempo. Tudo bem, você não bloqueia esse tempo se entrar em zona 1, porque zona 1 vai atuar antes. Entrou em zona 1, estabilizou, atua antes. Mas aqui você tem um delta T, que eu vou chamar de delta T2. E aqui é o meu delta T1, aliás, delta T3, que é o temporizador de zona 3. Ou seja, entrou em zona 1, ou terminou de contar a zona 2, ou terminou de contar a zona 3, é trip. Só que seria um relé convencional sem sem nenhuma teleproteção. Agora, como é que funciona a teleproteção? Recebi sinal, eu dou trip. Tá? Então é assim que funciona. Tá? Então, isso aqui é um OU, a porta OU. E esse aqui é o sinal de trip para o meu disjuntor. Então, aqui, isso é o que está acontecendo no relé 1. O que vai acontecer se eu tiver uma falta em F2? O relé 2 vai, então, vamos colocar, receber sinal de R2, enviar sinal para R2. Então, R2 vai enviar um sinal, por quê? Porque para o relé 2, a falta em F2 caiu em zona 1. Então, se o relé 2 tiver exatamente a mesma lógica, ele vai enviar o sinal. E aí o R1 vai receber esse sinal. Esse sinal é o sinal lógico 1. Basta esse sinal para ele dar trip. Por quê? Porque está em zona 1 do relé 2.
Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Deixa eu tirar essa setinha aqui, que essa seta aqui não faz sentido. Estão me ouvindo ainda? Ok, valeu, pessoal. Bom, isso aqui então seria o disparo direto, ou transferência de disparo por subalcance. Tá? Você não pode depender do trip só do recebimento do sinal R2, porque você precisa fazer o seu cálculo aqui. Isso se você perder comunicação, você continua dando trip do mesmo jeito. Claro que se a falta for em F2 e você perder a comunicação, você vai dar trip no relé 1 em zona 2. Vai ter um atraso, né? Mas esse atraso ele é melhor do que você não dar trip, né? Então, bom, isso é uma das funções. Esse aqui é disparo direto, né? Quer dizer, uma comunicação de disparo pelo relé do terminal remoto simplesmente passa por cima de qualquer decisão que eu tenha tomado a respeito do trip no terminal local. Por isso que é transferência de disparo ou disparo direto, tá? Aí você tem um esquema que são os esquemas permissivos, tá? Um deles é o PUT, que é o Permissive Underreach Transfer Trip. E a história é sempre a mesma, né? Por que chama underreach? Porque você pôs a primeira zona para enxergar menos do que 100% da linha. Por isso que a gente chama de underreach, tá? Isso aqui em português é disparo permissivo por subalcance. E aí, imaginando a mesma linha ali, ele é permissivo. Então, é isso que você tem que ter na cabeça. Então, você vai fazer uma coisa parecida com aquilo ali, mas você precisa da decisão do relé local para enviar o comando de trip para o relé local. Então, você não pode dar o trip quando você recebe o sinal do relé R2. Não é assim que é feito. Tá? Você precisa de uma confirmação. E quando é que você tem a falha da função em zona 1? Quando ela cai no F2, no caso do relé 1, certo? Então, como é que funciona essa função de proteção aqui? Você precisa receber o sinal do R2, tá? Mas, para você ter certeza que você tem que dar um sinal de trip, ele tem que estar em zona 2. Ou seja, você tem que estar na sua zona 2 e você precisa receber um sinal dizendo que está em zona 1 do relé no terminal remoto. Tá? Então, você põe uma porta E aqui entre o recebimento do sinal e a zona 2. Tá? Ou seja, está em zona 2, na sua zona 2, e você recebeu um transfer trip. Ah, tem um detalhe. Você tem um temporizador aqui também. Tá? Você pode ajustar um temporizador aqui. E aí você faz um E. E aqui é um temporizador.
Normalmente, quando você põe temporizador, é para garantir que o sinal permanece estável, tá? Então, você põe um temporizador ali para garantir que é a zona 1 mesmo que está vindo do relé R2. Tudo bem, pessoal? Dá para perceber que existe diferença aqui? Qual que é a diferença? A diferença, essencialmente, é que eu tenho que confirmar que está em zona 2 no relé que está no terminal local. Caso contrário, eu não dou trip. Se não tiver em zona 2, eu não dou trip mesmo que eu receba um sinal de transferência de trip. Tá? Bom, isso aqui é quando eu tenho um esquema de disparo por subalcance, ou seja, eu ajustei a zona 1 do relé local para alcançar em zona 1 menos do que 100% da linha. Tá? Existe uma outra forma de fazer teleproteção, que é proteção por sobrealcance, que é o esquema POT. Que é o Permissive Overreach Transfer Tripping. Isso aqui, em português, é disparo permissível por sobrealcance. Nesse caso aqui, a zona 1 ela é opcional. E como é que é a lógica do disparo permissivo por sobrealcance? Essas lógicas todas, elas são... É uma questão filosófica o uso. Assim. Tem gente que acha que uma é mais rápida, outra é mais segura, outra dá menos falha de operação. Aí, deixa eu ver isso daqui. Isso aqui. Então, o envio do sinal se dá pela zona 2. Deixa eu pintar algumas coisas aqui, senão vocês vão se confundir. Esse aqui, esse cara aqui. E aqui eu tenho isso daqui. Então, o envio do sinal acontece quando a falta entra em zona 2. Tá? Só que o trip só vai acontecer, né, aqui você não põe atraso nenhum. Eu vou receber o sinal de zona 2 do relé do terminal remoto, e você tem o sinal em zona 2 do seu terminal, você já dá trip, tá? E você envia em zona 2. Por isso que eu digo que a zona 1 é opcional, você não precisa da zona 1 para atuar aqui, tá? Embora você possa ajustar em relés multifuncionais, habilitar uma função de proteção, não tem impacto nenhum. A zona 1 é só uma comparação. Impacto você tem que tomar cuidado quando você impõe algumas funções adicionais que têm lógicas muito complexas, que aí podem atrasar o processamento do relé. Eu não posso afirmar com relação às versões mais modernas dos IEDs, assim, mas eu já tive contato com IEDs aí de uns 8 anos atrás, que, a depender da quantidade de funções de proteção habilitadas na lógica de trip, você tinha atraso na resposta do IED. Por quê? Porque existe um limite
um limite computacional do equipamento, né? O limite teórico é o que você consegue colocar do ponto de vista das lógicas de proteção dentro da ferramenta de engenharia do equipamento. Você pode abrir a ferramenta de engenharia e fazer uma lógica de proteção absurda, só que para cada amostra que chega, ela leva um segundo para rodar, ou seja, ela é inviável de ser utilizada na prática. Fala, pô, mas os fabricantes não testam isso? Na verdade, não. O que eles fazem é melhorar o hardware de modo que você nunca consiga fazer uma lógica de proteção tão sofisticada que ela não vai rodar. Desculpa. Tão sofisticada que ela não vai rodar a cada amostra que chega. Ou você faz coisas mais inteligentes. Por exemplo, você tem uma frequência de amostragem de, sei lá, de 200 microsegundos. Só que você não processa toda a sua lógica a cada 200 microsegundos. Você espera chegar, sei lá, X amostras e roda a sua lógica a cada milissegundo. Então, a rigor, você está mostrando com uma taxa muito grande. Então, você pode fazer filtragens mais sofisticadas, eliminar fenômenos do sinal analógico de forma muito mais eficiente, mas a proteção você roda com uma frequência mais lenta, uma vez a cada 4 amostras, uma vez a cada 5 amostras. Isso eu já vi acontecer. Tá? Isso é relativamente comum, tá, pessoal? Está faltando ainda as lógicas de bloqueio, né? Acho que dá tempo de falar das duas antes de encerrar essa aula. Então, essas aqui são as lógicas de transferência de trip. E deixa eu falar sobre as duas lógicas de bloqueio, que são, aliás, de bloqueio e desbloqueio, tá? Então, peraí. Então, eu tenho E por que que você tem por que que você faz diferente, né? Assim, porque a filosofia ela reside no seguinte: se você, por que que eu falei assim que você usa a linha de transmissão num caso e usa o canal de comunicação no outro? Ambos têm que funcionar quando você fala o canal de comunicação, mas a lógica é um pouco diferente. É pelo seguinte: como é que funciona a lógica de bloqueio? Você espera ser bloqueado pelo IED, então eles veem um sinal de bloqueio pelo canal de comunicação. Se você não receber esse sinal, você está livre para atuar. Ou seja, se por acaso tiver um problema na linha por onde esse sinal trafega, você vai atuar do mesmo jeito. É por isso que você usa a lógica de bloqueio quando o sinal vem pela linha. E aí você pode usar uma lógica um pouquinho mais sofisticada de transferência de trip quando a comunicação vem por outro meio que não a linha. Porque aí você recebe um sinal dizendo D-trip. São duas condições distintas. Imagina que você perca o sinal, né, no caso de uma lógica aqui de, quer dizer, vamos lá, numa lógica aqui de put, por exemplo, né? Você vai atuar com atraso em zona 2 quando deveria atuar em zona 1. Por isso que o pessoal criou o POT, porque o POT veio zona 2. Agora, o que acontece? Se você não recebe o sinal, você fica bloqueado em zona 2, tem que esperar o delta T2 aqui também. E aí o que acontece? Essas duas lógicas não resolvem o problema de você não receber o sinal de triplo. Bloqueio. Você fala, não, manda um bloqueio se for zona 2. Então, você pode mudar um pouco a lógica. No final das contas, o funcionamento é mais ou menos parecido, tá? Mas depende, né, uma lógica depende do tipo de canal de proteção, de comunicação que você tem, tá? Então, a primeira lógica de bloqueio, de blocking, né? Eu chamo de bloqueio de desbloqueio porque se você não bloqueia, você está desbloqueando. É chamado DCB, que é o Directional Comparison Blocking. Isso aqui reside no fato de que o relé, no terminal remoto, sabe se o curto-circuito aconteceu na frente dele ou para trás dele, né? Então, ele sabe se está em zona 2 ou zona 1 do relé que está no terminal local. É assim que funciona, tá? Então, isso aqui é chamado de bloqueio por comparação direcional. Vamos só fazer um resumo das outras, olhando para o desenho aqui, senão fica confuso, né? Não sei nem se eu acho que eu vou copiar isso aqui nos outros para a gente discutir, vai. Porque aqui fica fácil de entender. Opa. Deixa eu pegar essa linha aqui e levar para lá.
Eita. Esse aplicativo ele é meio temperamental. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui de novo. Ó, ó. Então vamos olhar para essa lógica aqui. Só isso aqui ficou faltando. Então, se eu tiver um curto-circuito em F2, o relé 2 enxerga em zona 1. Né? Então, ele manda um sinal em zona 1 para o relé. O relé 1 vai enxergar em zona 2. Então, esse zona 2 vai estar ativado. O zona 3 também vai estar ativado, mas é o zona 2 que interessa. O zona 1 não vai estar ativado no relé 1, porque a falta aconteceu em zona 2. Aí você espera um ΔT segundos para garantir que de fato é zona 1 no relé 2. E aí, o E desses dois caras aqui me dá o sinal de trip. Já quando você está trabalhando com o pote, você na verdade não precisa de zona 1. Não é a zona 1 que manda o sinal que transfere o sinal de um terminal para o outro. Né? Vamos olhar aqui com o sisteminha de transmissão. Se eu tiver um curto-circuito em F2, né, o relé 2 vai enxergar em zona 2, porque a zona 1 faz parte da zona 2. Ele já envia o sinal de trip para o relé 1. O relé 1 enxerga em zona 2, ele atua instantaneamente aqui. Para qual? Para todo o curto-circuito que acontece na linha que ele protege, desde que o relé 2 enxergue em zona 2. Só que a zona 2 do relé 2 está para frente. Então ele vai proteger 100% da linha. A mesma coisa acontece aqui, tá? Porque você está olhando para a zona 2 do relé 2 e para a zona 1 do relé 2. Mas você espera um ΔS para isso, para garantir estabilidade. Tá? Bom, isso é filosófico, você entende? No final, a saída é a mesma. Agora, bloqueio é um pouquinho diferente. Tá? Então, deixa eu desenhar o sistema aqui e vamos pensar no bloqueio. Então, eu tenho esse sistema. Deixa eu pegar aqui, vou copiar essas lógicas todas. Deixa eu ver se dá para arranjar um pouco essas coisas aqui. Aqui vai complicar um pouco. Acho que vou ter que desenhar de novo isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui, senão não vou conseguir desenhar. E depois a gente discute. Então, a lógica de bloqueio é a seguinte: você tem, de novo, as 3 zonas de atuação. E aí, você está fazendo bloqueio. Quando é que você vai bloquear a atuação do relé que está no terminal local? Quando você perceber que a sua falta aconteceu para trás de você, ou seja, está na linha adjacente. Então é diferente aqui. Você não está avisando para o relé que a falta aconteceu na zona 1 do relé. Você está falando o seguinte: ó, não atua, que eu vi que a falta aconteceu atrás de mim. Então, o envio do sinal vem para o elemento reverso, né, para a zona reversa. Tá? Então, o envio do sinal para o relé 2 é da sua reversa. E a mesma coisa, o relé 2, quando percebe que a falta aconteceu para trás dele, ele envia o sinal. Tá?
Então, como é que funciona a lógica? Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Funciona da seguinte maneira: você está recebendo um sinal de zona reversa do relé 2. Ela vai bloquear a sua função de proteção. Então você só dá trip se ela não tiver te bloqueando. Isso aqui é um note, tá? E aí você faz o quê? Você temporiza a sua zona 2 para ter certeza que você está enxergando zona 2. Não precisa ser o delta T2 aqui não. Pode ser uma temporização menor. Deixa eu pôr isso aqui um pouquinho para frente. Eita. E aí você temporiza de novo, para garantir uma certa estabilidade no sinal de comunicação. Tá? Nós temos um TS aqui. Então, assim, você não recebeu o sinal que é zona reversa e você atua em zona 2, dá trip, porque está na zona 1 do relé. Tá? Basicamente é isso. Deixa eu desenhar a linha menorzinha aqui, dá para enxergar aqui. Espera aí, deixa eu fazer outra coisa. Então, para o relé R1, que é o do lado esquerdo, isso aqui é zona 1, isso aqui é zona 2, isso aqui é zona 3. Só que ele atua em zona reversa também. Certo? Então, isso aqui é ZR, tempo de zona reversa, isso aqui é tempo de zona 1, zona 2, zona 3. E o relé que está no terminal remoto é a mesma coisa. Ele vai ter tempo de zona 1, tempo de zona 2, tempo de zona 3 e tempo de zona reversa. Então, aqui é o ZR, Z1, Z2, Z3. O que acontece? Qual que é o problema que essa teleproteção está resolvendo? Se eu tiver um curto-circuito aqui para trás, né, eu não quero que esse relé R1 dê trip. Como é que eu sei que não posso dar trip? Quando o relé 2 avisar que o curto aconteceu para trás. É isso que está fazendo o bloqueio por comparação direcional. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Então, pessoal, é isso. Olha, eu me estendi um pouco, ainda falta mais uma lógica de bloqueio, tá? Que é o desbloqueio por comparação direcional, tá? Que seria o dual desse daqui, quando você tem certeza que a falta aconteceu no terminal, aconteceu na linha protegida, né? Entre o terminal local e o terminal remoto, né? Sempre lembrando que isso aqui é local, isso aqui é remoto. E aí eu mostro para vocês
e isso na aula que vem. Sexta-feira é facultativo, eu vou explicar como é que vai ser o exercício de proteção diferencial, que é a próxima que vocês vão fazer para mim, tá? Então, quem quiser aparecer, por favor, venha, tá? Mas vou deixar como facultativo. Tudo bem, pessoal? Isso aí, gente. Tudo bem, professor. Obrigado. Professor, a presença o senhor está pegando aqui pelo Meet ou pelo Moodle? Eu prefiro que faça no Google, lá no componente de disciplinas, porque vai me poupar o tempo de eu abrir as duas planilhas e preencher, tá? O que acontece é que eu não preciso mais da confirmação naquele fórum que eu estava fazendo, porque eu recebo a confirmação por aqui, você entendeu? Então, se por acaso, por exemplo, eu perceber que tem um fórum bem menor em aula do que tem alunos matriculados, eu vou dar uma checada, tá? Não estou aqui, não vou, obviamente, meu objetivo não é. Vou falar aqui abertamente, a Poli nunca ficou cobrando presença, tá? Isso é histórico na Poli. O que acontece é que a gente começou a fazer isso porque acontece muito do aluno, por exemplo, que é reprovado, fazer uma avaliação péssima da disciplina. E às vezes o aluno nem assistiu aula, você entende? Então, a gente não acha muito justo um aluno que não assistiu aula fazer críticas à disciplina. Então, a gente faz isso normalmente até o terceiro ano. Vocês são todos adultos, entendeu? Eu preferia que vocês assistissem aula, se vocês tivessem vontade. Se vocês forem autodidatas, ótimo para vocês. Vocês vão aprender na vida de vocês que vocês vão ter que ser autodidatas para resolver todos os problemas de vocês. Não é, eu não estou aqui querendo arruinar o que vocês esperam do futuro, mas vocês vão ter que descobrir sozinhos um monte de coisas. A vida profissional é descobrir a pergunta. Fazendo uma brincadeira com, acho que foi o Rodrigo que fez a pergunta para mim, confusa, se podia passar de 4 páginas ou se não podia, eu respondi sim. Tem que fazer as perguntas certas também. Quer dizer, vocês vão descobrir na vida profissional que vocês vão fazer as perguntas e vão responder as perguntas que vocês fazem da melhor forma possível. E a arte toda é fazer a pergunta. Então, assim, vocês vão ser autodidatas. Eu não gostaria de ter que ficar cobrando presença, tá? Mas é uma exigência da USP. Portanto, o mecanismo que eu criei foi e-disciplinas. A USP deixou livre esse mecanismo. Eu vou dar uma checada se tiver um quórum muito diferente entre o que o Google Meet fornece para mim por e-mail depois de quem entrou, quem saiu, que hora entrou, que hora saiu, com quem assinou a lista, tá? Com o objetivo de fazer um mapeamento inicialmente, tá? Mas eu espero que todo mundo faça os exercícios, se encaixe nos grupos, me entregue alguma coisa digna aí do esforço que teve para fazer, tá? E esse é o objetivo principal da disciplina, que vocês aprendam isso daqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Isso aí. Eu falo demais, gente. Então, toda vez que vocês fazem pergunta para mim, esperem uma resposta longa. Tá ok? Até sexta. Tá bom. E aí, pessoal. Perfeito. Obrigado, professor. Ô, professor, só rapidão, você pode